Muito bom. Tratamento de erros com try, catch, throw e find, né? Então, nessa aula, nós vamos falar de um recurso bem bacana das linguagens de programação de forma geral, que é o recurso de tratamento de erros. É muito comum, dentro das nossas aplicações, existirem trechos de código suscetíveis a erros que geram exceção, ou seja, aqueles erros que interrompem o processamento do script, que interrompem a lógica do nosso algoritmo, fazendo com que a aplicação literalmente morra. Nesses casos, geralmente o próprio interpretador da linguagem, né, no caso do JavaScript, né, o browser, ele dispara para o usuário informações técnicas, né, e aí o usuário acaba ficando perdido. Bom, o tratamento de erros é justamente a técnica que nós podemos empregar em algumas partes do nosso código para evitar que erros interrompam a nossa aplicação. Nós podemos, inclusive, registrar esses erros e até mesmo fazer com que a nossa aplicação se torne reativa a certas situações. Então, é por isso entender bem o conceito e as técnicas de tratamento de erros é importante para que você tenha aplicações mais seguras. Inclusive, o tratamento de erros é um dos pilares para a implementação do paradigma de programação reativa, que é um conceito que está surgindo, né, aqui no mercado. Fiquem atentos a isso, tá? Indo para a parte técnica, vamos criar um cenário em que seja possível implementar um tratamento de erros, tá? Eu vou voltar aqui no código e eu criei um novo script que eu salvei com o nome de tratamento de underline erros.html padrão, tá? Copiei o conteúdo de qualquer outro script, tá? Coloquei aqui e removi toda a codificação JavaScript. Tá limpinho o código aqui. E aí, para trazer o tratamento de erros para um contexto prático e mais próximo do mundo real, digamos que você esteja na Netflix e aí você quer assistir a um vídeo. Você seleciona esse vídeo no catálogo e, naturalmente, a aplicação ela vai precisar fazer uma requisição para o servidor HTTP para carregar esse vídeo no player. Então, digamos que nessa dinâmica a gente forme um array que vai ter o nome e a categoria do vídeo que eu quero recuperar do servidor. Então, vamos por partes, tá? Eu vou criar aqui uma variável chamada vídeo, poderia ser filme, né? Que vai receber aqui um array e esse array vai ser bidimensional, tá? Eu vou ter aqui o vídeo, eu vou ter aqui o índice 1 e dentro desse índice eu vou adicionar um outro array. Por quê? Porque eu vou criar duas entradas aqui no índice 1 do nosso array vídeo. Então, segunda entrada, tá? Que é a entrada, vai ser a entrada nome e, e a entrada categoria. Boa. Beleza. E aí, digamos que o vídeo que eu selecionei para assistir essa série, no caso, foi um anime. Vamos aqui o Full Metal Alchemist, tá? E aí, para a categoria anime ou anime. O próximo passo seria criar uma função para recuperar esse vídeo do servidor. Nós, nós passaríamos para essa função por parâmetro qual seria o vídeo que queremos recuperar e teríamos aqui uma lógica, né?
E aí, na sequência, em algum momento do nosso código, a gente vai executar a função getVideo, passando qual é o vídeo que queremos recuperar. Bom, aqui é um exemplo onde a gente poderia ter uma série de erros, principalmente quando estamos falando de requisições HTTP. Pode ser que durante esse processo de requisição, o vídeo não esteja mais disponível. Enfim, pode haver uma série de situações aqui dentro que provocariam um erro. Como nós não vamos implementar essa lógica propriamente dita, né, nós vamos forçar uma situação de erro dentro da aplicação, de modo que a gente tenha o retorno de uma exceção, um erro que de fato interrompa o nosso algoritmo. Então, saca só, para simular esse erro, eu vou tentar dar um console.log dentro da função do nosso array vídeo, porém do índice 0. Se eu fizer isso, como nós estamos passando preenchendo aqui o índice 1, nós vamos ter um retorno undefined. Isso não é um erro propriamente, tá? É um comportamento inesperado, mas não é um erro. Saca só. Salvei e vou testar dessa forma, tá? Inspecionar o elemento. Ótimo. Console undefined. Estou aqui no browser. Acessei o nosso mais novo script, né? Tratamento de erros. Tratamento underline erros. .html. Está aqui, né? Retornou para nós undefined. Porque, de fato, nós não estamos passando o índice 0 para o array. Apenas o índice 1. Porém, se eu tentar acessar um atributo de undefined, por exemplo, o nome, aí sim nós teremos um erro. Vou dar um Ctrl S aqui, voltar para o browser, olha lá, tá? Esse erro ele interrompe o processamento do script. Para testar, nós podemos aqui dar um console.log da mensagem a aplicação não morreu, tá? Se chegar aqui nessa linha, na linha 21, é porque o processamento foi realizado com sucesso. Se eu exibir apenas o undefined aqui, tá? Ctrl S, repare que a gente terá apenas o console dessa instrução. Mas, se houver uma exceção, né? Ctrl S, o nosso script morre, ele não continua. E nessas situações é que nós podemos implementar o tratamento de erros, fazendo com que a nossa aplicação reaja de forma coerente a essas situações. Nesse caso, nós estamos forçando esse erro, mas ele poderia ser disparado pelo processo lógico de uma requisição HTTP que a gente comentou anteriormente. Bom, e aí, como que a gente trata essa situação onde a gente possa ver o erro? Simples, implementando a instrução try. Né? A instrução try é um bloco de códigos, tá? Então, nós precisamos abrir e fechar chaves, sendo que toda a codificação passível de apresentar algum erro, alguma exceção em determinados cenários, deve ficar aqui dentro, tá? Tá? Eu vou trazer esses comentários aqui também para dentro do bloco try, só para ilustrar melhor. Beleza? Vale lembrar que nós podemos utilizar tantos tries, né, quanto necessários, tá? Pode usar mais de um try durante o percorrer do nosso código. Não existe nenhuma exceção em relação a isso. Implementar apenas o try ainda não resolve o nosso problema. Isso porque nós precisamos dizer, após tentar alguma coisa,
como que a gente quer ou capturar o erro, capturar o erro com o catch e tratar esse erro, ou finalizar essa tentativa, sendo que nós podemos também capturar o erro, fazer alguma coisa com esse erro e na sequência finalizar essa tratativa, lançando, né? Porém, a gente precisa ter um fim para o bloco try, tá? Nesse caso, vamos testar com finally a princípio, depois com catch e depois com catch finally, que é uma possibilidade também, tá? Então, aqui no código, eu vou implementar aqui o finally, você mesmo. Aqui, assim como o try, também é um bloco de códigos. Então, após tentar alguma coisa, nós vamos finalizar essa alguma coisa de alguma forma. Nesse caso, eu vou dar um console.log da mensagem sempre passa por aqui, já que o finally pode ser aplicado para o try e para o catch também. Feito isso, saca só, tudo salvo, vou voltar para a aplicação, né? Repara que ele executou o código contido executou o código contido no finally, mas ele continua apresentando o erro para nós. Ou seja, a nossa aplicação ainda ela não está reativa a ponto de se recuperar de um erro, de uma exceção. Mas por quê, né? Se nós implementamos o try e o finally. Simples, porque nós não implementamos ainda o catch. Nós não estamos capturando esse erro e tratando ele, né? Ou seja, nós ainda não estamos de fato reativos. Então, o catch ele tem uma função muito importante no tratamento de erros. Ele recebe o erro e nós podemos explorar esse erro e tomar uma ação, fazendo com que o fluxo da aplicação não quebre. Então, saca só, voltando aqui, o catch é implementado logo após o bloco try. Tá? Então, com a permissão do finally, aqui o catch, e ele recebe o erro como parâmetro. Então, vou chamar de E. Assim como try e como finally, ele também é um bloco de códigos. E aí aqui eu posso sim dar um console.log, né, da mensagem, por exemplo, agora sim podemos tratar esse erro. Olha que legal. Ou seja, o erro continuará continuar acontecendo, porém nós não teremos uma exceção que vai interromper a lógica do script. Então repare que esse console aqui no final, ele vai ser exibido agora, tá? Ctrl S, tudo salvo. Opa, voltando aqui no browser, tá lá. Apesar do erro ter acontecido, nós podemos reagir de forma criativa a esse erro. Por exemplo, no caso da Netflix, nós poderemos apresentar uma mensagem de que aquele vídeo não está mais no catálogo, não está mais disponível, e até mesmo sugerir outros vídeos. Olha só que bacana. Ao invés de simplesmente dar uma mensagem de erro para o usuário, nós podemos atuar sobre esse erro de uma forma mais inteligente, mais reativa. Legal. E esse parâmetro que nós recebemos aqui no catch? Bom, eu defini aqui como sendo E, mas poderia ter aqui qualquer nome, tá? Desde que seja respeitada as regras de definição de nomes de variáveis no JavaScript. Porque esse aqui é o parâmetro que justamente representa o erro produzido, né? Na hora da interpretação do script. Eu vou dar um console.log e
Vou dar um Ctrl S aqui, vou vir para cá, tá lá. É aquele mesmo erro. Repare que aqui não é o erro acontecendo, mas a string que representa aquele erro sendo capturada e apresentada. Nós poderíamos ter uma lógica capaz de pegar esse erro e encaminhar para o servidor. Dessa forma, a equipe de desenvolvimento, ao receber esse erro, poderia ficar alerta, né? É uma abordagem bastante interessante de ser implementada dentro das aplicações, que é relatar esse erro para a equipe de desenvolvimento, sendo que aqui nós poderíamos tranquilamente criar uma segunda função, por exemplo, tratar erro, né, que receberia esse erro por parâmetro, né, e eu poderia ter uma lógica para registrar o erro no servidor. Tá? Nesse caso, eu vou dar apenas um console.log desse erro, tá? Só para testar a chamada dessa função aqui do bloco try-catch. Então, ao invés de dar o console aqui, eu vou chamar essa função que teria uma lógica para submeter esse erro para a equipe de desenvolvimento. Bacana, né? Salvando aqui, né? Tá lá, né? E a gente tem mais um recurso aqui no nosso cenário, né? Que é o throw. O, o throw ele serve para lançar exceções dentro das nossas aplicações. Ele vai um pouco que na contramão, né, a ideia de ser reativo, né? A partir dele, nós podemos criar uma nova instância do objeto error, e forçar a exibição desse objeto, fazendo com que a aplicação seja interrompida. Pode ser que, dependendo da aplicação que você esteja fazendo, isso seja necessário, né? E nós podemos, através do throw, indicar qual local onde a exceção vai acontecer, inclusive qual é a mensagem que ela vai apresentar. Aqui eu conectei o throw ao catch, porque geralmente o throw é utilizado logo após o catch, mas ele pode ser colocado em qualquer local da nossa aplicação. Eu poderia, por exemplo, vir aqui no início do script, já iniciar forçando um erro. Eu posso utilizar aqui a instrução throw, né, seguida do operador new, para realizar a instância do objeto error. Você mesmo. Nesse momento em que o JavaScript identificar esse objeto e o lançamento desse objeto, ele vai forçar uma exceção dentro do código, forçando a interrupção do script. E aí nós podemos inclusive encaminhar aqui uma mensagem para esse erro, para essa exceção, como por exemplo, houve um erro, mas não se preocupe, estamos trabalhando nisso agora, né? Tudo salvo. Se eu voltar para o browser, cadê o browser? E atualizar aqui, ou seja, logo de cara a nossa aplicação quebra por causa do lançamento de uma exceção que estamos, né, de fato forçando, lançando, né, através do throw, né? E temos aqui a mensagem customizada. Nós podemos pegar esse throw e colocá-lo, com a permissão de vocês, Ctrl X, e colocar aqui dentro do catch, por exemplo, caso seja de fato necessário, e interromper o processamento do script. Bem aqui. Isso não impede que antes da interrupção desse script, né, seja feita uma ação de armazenamento desse erro
no servidor da aplicação, possibilitando que os desenvolvedores tenham uma olhada, né, uma analisada nesse erro, evitando que esse comportamento caia no esquecimento, né? Então, tudo salvo. Vou voltar aqui para o browser. Está aqui, né? Passa por todo o fluxo, mas finaliza, né? Ou seja, faz a interrupção do script no momento em que o throw lança o nosso objeto de erro, né? Então, como eu comentei, o throw acaba indo um pouco à contramão, né, com a proposta de aplicações reativas, né? Mas é um recurso que está disponível, está na nossa mão, né, e pode ser utilizado tranquilamente se for necessário. Bacaninha, né? Então, esses são os recursos que temos no JavaScript para tratamento de erros. Beleza? Bem, espero que tenha servido aí, né? Um abraço. Tchau.